Boa noite, meus irmãos. Sejamos todos muito bem-vindos, encarnados, desencarnados. Acho que a maioria que não está vendo, né? Mas eles estão aqui. Os nossos irmãos, trabalhadores da casa, os trabalhadores espirituais. Eu agradeço muito a presença de todos e agradeço muito também o convite, né, que vocês me fizeram pela segunda vez. Gostei muito de vir aqui na casinha. E tô amando partilhar um pouquinho com vocês, né, um pouquinho do que eu ando estudando e ando tentando seguir. Né, que eu acho que todos aqui também estão tentando seguir, né, os aprendizados que estão sendo dispostos aqui, né. E eu estava estudando sobre um tema, mas fui pega de surpresa hoje e mudei o tema. Então, hoje me apareceram 2 vídeos no Instagram. Eu sigo um monte de página e vídeo espírita e tudo, né? Então vai aparecendo vários ali, eu vou amando todos e vou curtindo, vou aprendendo e tudo mais. Então eu ia falar muito sobre a paz, né? Era o que eu estava planejando, mas deixa para a próxima, que já está marcada. Então eu ia falar sobre a paz, porque eu sou franciscana, né? Então a paz e o bem é o que eu mais tento seguir, né? Com o amor de Jesus. Só que aí apareceu sobre um link da última palestra que eu fiz aqui, que foi a primeira, né, que eu fiz agora. E eu falei sobre o autoconhecimento, né? Conhece-te a ti mesmo, né? E o autoconhecimento, ele trouxe a passagem de Jesus, que o fariseu perguntou, só dando uma pincelada do que foi da última vez. Foi sobre o fariseu que perguntou para Jesus, né, qual era o maior mandamento de todos, e Jesus falou: amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, todo o teu entendimento, e amar o próximo como a si mesmo, né? Então, eu chamei a gente para uma reflexão, né, para a gente estudar junto, na época, sobre se estamos amando a Deus, se estamos buscando amar a Deus com gratidão, né, porque a gratidão é o que mais nos leva ainda a agradecer, a amar a Deus, a reconhecer todas as bênçãos que Ele nos traz, né, que Ele nos deu desde quando nos criou. E depois, se estamos amando ao próximo como a nós mesmos, né? Então, como é que vamos amar ao próximo se às vezes nós mesmos não nos amamos, né? Profundamente, de verdade, né? A gente se ama mesmo? A gente se conhece? A gente está tentando se modificar, né? Então, olhar realmente com atenção, né, para a gente. Então, eu cheguei à conclusão de que a gente não se ama, para falar o português claro, porque se a gente se amasse mesmo, com atenção, a gente ia amar o outro, a gente ia perdoar. Eu acho que todos nós temos alguém para perdoar, né? Temos alguém para amar profundamente, para acolher, né? Então, a gente tem muito a trabalhar o amor ao próximo. Só que para trabalhar o amor ao próximo, a gente precisa trabalhar o amor na gente, né? Porque a gente identificando os nossos erros, nossos defeitos, tudo que a gente precisa lapidar, a gente vai identificar que o outro é igual a nós, né? Então, nisso vai vir mais a misericórdia, vai vir mais o perdão, o amor, o acolhimento, né? Então, tudo vai ser um reflexo, né? A gente vai olhar para Deus, vai olhar para as virtudes, né? E vai refletir aquilo que a gente está olhando, né? Aquilo que a gente está buscando. E aí me apareceu hoje sobre um link do Amar ao Próximo como a Ti Mesmo. Nesse link vem uma provocação de Chico Xavier, né? Na verdade, uma curiosidade que eu achei maravilhosa, a forma que ele abordou. E lembrando, só abrindo um parênteses, que Chico Xavier ontem, ele fez 24 anos, né, que ele partiu, né, que ele voltou para o plano espiritual, com certeza estou trabalhando bastante lá, né, então eu sou muito grata por conhecê-lo, né, não conheci pessoalmente, mas conheci todas as suas obras, todas não, né, aquelas, estou tentando ler, então é uma gratidão imensa, né, então Chico, ele trouxe ali a importância da fala de Jesus, falando: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Né? E o Chico fala o quê? Que essa passagem, que essa palavra, ela sobrepõe o amai-vos uns aos outros.
né? Então ela transpõe, ela eleva muito mais o amai-vos uns aos outros. Eu achei isso sensacional, porque realmente a gente vai amar o outro como você ama a si mesmo. E como é que eu me amo, né? Qual a ideia do amor que eu tenho de mim, né? Então, se eu não tenho uma ideia ali completa, eu não vou amar o outro da forma que deve ser amado, né? Agora, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus nos amou demais, né? Ele trouxe o amor puro para a gente, né? Então, ele trouxe o amor de Deus, o amor divino, né? Então, parece que ele foi tratando primeiro a gente, né? Falando, ó, ama a Silvina como você se ama. Eu, não, beleza, eu me amo dessa forma, eu vou amar ela assim. Aí depois, né, a pessoa ali trabalhando, eu tô me vendo nisso, nesse processo de ir tentando, porque desde então, aquele autoconhecimento que eu estava estudando, amar ao próximo como a mim mesmo, eu fui trabalhando isso. Estou trabalhando ainda estou nessa fase. Então, estou indo no amar ao próximo como a si mesmo. Aí fui convidada hoje a amar, né, como eu vos amei, né? Acho que todo mundo conhece essa passagem, né? E a gente também vai se atentando nela, também vai tentando amar como Jesus amou, só que naquelas, né? Mais ou menos. E a gente precisa sair desse mais ou menos, né? Precisa aceitar mais esse chamado e ir mais profundamente, né, no amor de Jesus, no amor que Jesus nos convidou a partilhar, né? Jesus, ele nos amou acima de tudo, né? Ele veio para cá para nos mostrar não o que é amor, né? O Vidar falou isso que eu achei sensacional, né? Ele não veio nos ensinar o amor, ele veio nos ensinar a amar, né? Então realmente ele veio nos ensinar a amar, né? Ele não veio só explicar, ele veio demonstrar o que é o amar, né? Ele veio nos convidar a amar, né? Não só mostrar, ó, é isso, é amor, não. Ele fez, né? Ele mostrou como é, né? Ele deu a receita e ele fez o bolo, para falar o português claro, né? Isso é lindo, é maravilhoso. E esse vídeo eu vou mandar para a Silvina, para o pessoal que me chamou hoje, né, para confirmar a palestra, para eles mandarem para vocês também no WhatsApp. Vocês devem ter um grupo de WhatsApp, né? É um vídeo tão curtinho, é do Arthur Valadares, que é um palestrante maravilhoso. Eu acompanho o Arthur Valadares, o Haroldo Dutra. Esse vídeo é do Arthur, né? Então ele que está comentando sobre o Chico, sobre essa fala do Chico, do amai-vos uns aos outros. É tão curtinho, de 4 minutos, mas é de uma profundidade imensa que a gente pode estudar dentro dele, né? E nesse vídeo ele comenta também sobre uma passagem de João, da Santa Ceia, né? Estava na Santa Ceia, Jesus já sabia que ele ia ser entregue, e João escreveu lá, bem no início da Santa Ceia. Tendo-os amado, deixa eu... Peraí, gente. Tendo-os amado, eu quero falar certinho para vocês. Tendo-os amado, os amou até o fim. Então ele amou, veio amar, mostrar como era o amar, e amou até o fim. Ele amou até a cruz. Ele não se revoltou quando ele foi entregue. Nós provavelmente estávamos lá, né? Se não estávamos lá, estávamos desencarnados, porém não estávamos seguindo eles. Então a gente não estava nesse processo que a gente está hoje, né? Depois de 2000 anos. Então nós o entregamos, nós não o seguimos naquela época, né? Nem mesmo, só uma curiosidade, nem mesmo Emmanuel que estava lá, ele não seguiu o Jesus, né? Ele estava lá na época de Jesus e ele não seguiu, ele negou Jesus, né? Então, tendo-os amado, ele os amou até o fim. Amou os apóstolos, amou a nós, né? Um amor abnegado, livre de todo o interesse pessoal e do egoísmo, da vaidade, livre de tudo que a gente conhece, né? De tudo que precisa ser lapidado. Então, olhando para o Cristo, a gente tem esse referencial de amor verdadeiro, né? Do amor puro. E a gente precisa focar nele. Ali na cruz, ele rogou por perdão aos seus algozes, né? E depois da cruz, ele retornou para os apóstolos,
né? Quando ele retornou para o meio dos apóstolos para ensinar mais coisas, né, ele não chegou julgando, ele não chegou perguntando, né, para o Pedro por que ele negou, para Tiago onde ele estava. Então ele não chegou fazendo nenhum julgamento, nenhuma crítica, nada. O que ele falou? A paz esteja convosco. Então ele já chegou com a paz dele, né? É um amor que não cobra, é um amor que liberta, é um amor que transborda, né? Como fala também na passagem de Jesus com a samaritana, né? Ele oferece a água que jorra, né, da fonte. Então esse amor é essa água, né, que jorra da fonte. Ele nos oferece para a gente beber dele, né, para sempre. Então esse amor é um amor que doa, né? O amor que doa é que Chico Xavier também nos ensinou e segue tanto, né? Que nós precisamos tanto seguir também. Quem beber dessa água que eu der, nunca mais terá sede, jorrará por toda a eternidade. Beber da água da fonte, que nunca se esgota, e não do poço, que pode acabar. Esse poço que pode acabar, a fonte é Jesus, né? Que vem de Deus, esse amor. E a fonte que pode acabar, a água, é do nosso dia a dia. A fonte ela pode vir de vários lugares, pode vir do trabalho, pode vir de um relacionamento, né? Aquele que sacia a sede, né? De amor, de atenção, né? A carência, né? Aquela fonte de dinheiro, né? Aquele poço, né? De dinheiro, de amor, de carência, de amizade, né? De tudo isso. Essa fonte ela pode acabar de todos nós, né? Seja de amizade, seja de relacionamento, por mais que a gente ame assim imensamente, é um amor humano, né? É um amor que pode acabar. Se a pessoa vir te tratar mal, se eu tratar mal esse vino, ela não vai me amar, ela só vai me amar ali quando eu tô legal, tô boazinha, né? Então, dificilmente é aquilo também, é o trabalhar, né? Ela pode me amar, né? Ela tá fazendo a reforma íntima dela, que a gente tanto fala, né? Que a gente tanto aprende, né? Então ela pode vir e falar, não, a Jaque, ela está sofrendo, ela está acontecendo alguma coisa com ela, isso é amor, né? É compreender. Então isso é amar, ela poderia me amar, né? O amor humano, ele se transforma, né, em amor divino. E a gente precisa trabalhar isso na gente. Por quê? Porque é o que nos dá felicidade, né? À medida que a gente vai estudando e vai compreendendo e vai trabalhando o amor no dia a dia, porque a gente é testado, né, que nem eu dei vários exemplos na outra palestra, que a gente é testado todos os dias, né, então a gente precisa se preparar para esses testes que vão esbarrar na gente, né, às vezes a gente procura uma confusão, mas muitas vezes a confusão nos procura e a gente tem que saber reagir a ela, né, então esse amor que doa, né, é o que mais nos traz felicidade. E a gente vai compreendendo isso à medida que a gente vai mais trabalhando, né, a compreensão, trabalhando o que a gente está sendo tolerante, não está sendo tolerante, está perdoando, não está perdoando, estou entendendo que ela passa por dificuldades, que ela tem os problemas dela no dia a dia, né, ou não, né, então eu vendo que ela está me tratando mal, é difícil oferecer, né, outra face. É bem difícil, né? Porque testa o nosso instinto, a gente está em instinto ainda, né? Então a gente vai ou se segurar e tomar a aguinha da paz, né? Que nem diz o Chico, diz o André Luiz, ou não, ou a gente vai soltar os cachorros em cima também, né? Então a gente precisa trabalhar isso antes, e é o que vai nos deixar felizes, né? É o que traz felicidade, é o que traz a paz para dentro de nós, né? Eu ia falar um pouquinho sobre a paz ela vem de dentro, né? Ela não é de fora. A gente precisa trabalhar isso dentro da gente. A mesma coisa é o amor que doa, né? A gente não tem como dar aquilo que a gente não tem, né? Então, como é que eu vou dar amor para ela, sendo que eu não estou trabalhando amor dentro de mim, né? A gente só doa aquilo que tem, né? A gente não doa aquilo que não tem. A gente pode até doar, às vezes, fingindo, né? Mas o fingimento, ele aparece, né? A máscara, com o tempo, ela cai, independente de qualquer pessoa. Não adianta, vai cair, né? Agora, o que é verdadeiro, ele aparece.
e ele não mostra outra face, né? Ele não mostra outra cara, o que é verdadeiro. Ele é amor, né? O amor divino, ele sempre vai ser amor, não vai ser outra coisa. E a gente precisa lapidar e trabalhar isso dentro da gente. Muitas vezes a gente não vai conseguir, a gente vai cair, a gente vai levantar, a gente vai ser que nem uma rosa, que é bonita, muito bonita, cheirosa, mas tem espinhos, né? Então eu vejo a gente assim, né, como rosas, né, muito bonitas no jardim de Jesus, de Deus, só que tem espinhos, né? A gente fere os outros, a gente é ferido e a gente fere, e a gente precisa cuidar das nossas feridas, né, para a gente não ferir mais, tentar cada vez mais trabalhar na gente, porque o que a gente vai doar, o que a gente vai semear, é o que a gente vai colher, né, é o que a gente vai ter de retorno também. Muitas vezes a gente vai achar uma pessoa mais abnegada, mais trabalhada na paz, no amor, e a gente vou furar ela com o meu espinho e ela vai me acolher, né? Ela vai falar, Jaque, peraí, o que está acontecendo? Né? Conversa comigo, né? Aí vem aqui com jeitinho, né? Conversa comigo, desabafa, né? Então, a gente vai ter, graças a Deus, a gente vai ter muitas pessoas nos acolhendo, né? Mas a gente precisa urgentemente, quanto mais rápido melhor, tentar melhorar, né? Então, eu tô nesse trabalhar, gente, né? Tô nesse caminhar aos pouquinhos e tentando todos os dias, né? Tem alguma coisa que me tira paz, eu tento respira fundo, tenta relaxar. Às vezes eu dou umas patadas, dou uns, mas tento conversar, né? A gente precisa conversar, principalmente ser verdadeiros, né? Com os nossos sentimentos, com o sentimento do outro, principalmente, né? Porque a verdade, ela liberta, né? É que nem Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então ele é o caminho, isso é fato. Essa passagem, essa frase de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ela me emociona desde a minha infância, desde a minha adolescência, quando eu me crismei, eu via e aquilo eu já sentia. Não, realmente é o caminho, né? Mas cada palavra tem um significado, né? É caminho, é verdade e é vida, né? E é vida boa, né? Graças a Deus. É vida que nos dá a vida, né? A gente está em um tempo, em um momento, principalmente agora, que infelizmente está tendo muita depressão, parece que está cada vez mais subindo, muita depressão, muita ansiedade, o pessoal caindo muito, né? Caindo muito nas tentações, em ouvir obsessores, em se conectar com coisas que não deveriam, né? Que poderiam melhorar, né? Então a gente precisa trabalhar urgente a nossa espiritualidade, nosso corpo, nossa espiritualidade, nossa mente, né? Então tem que ser um conjunto de todos esses fatores, né? Não pode abandonar nenhum, né? Nem corpo, nem mente, nem espírito. Precisa caminhar juntos, né? Para a gente melhorar e sermos misericordiosos com nós mesmos, né? Então precisamos nos acolher, né? Já faz parte desse se amar, né? Se amar é se acolher, se perdoar, né? Olhar com o olhar de que você está aprendendo, né? Todos nós temos um tempo, todos nós temos o nosso momento, temos o nosso ritmo, né? Todos têm ritmos diferentes. Alguns se doam mais para o estudo, alguns gostam mais, ou outros não descobriram ainda como que é o gosto de estudar, né? Como que a pessoa gosta de estudar. Tem gente que não gosta de ler, a maioria não gosta de ler porque já dá sono, né? Eu já arrumei uma tática para ler, gente. Eu ando lendo. Todo mundo olha assim, olha na rua, tá a pessoa passando com o livro. Ah, eu te vi passando ali, tu tava lendo, como é que tu consegue, tu não tropeça? Aí olha, por incrível que pareça, eu tropecei quando eu não estava com o livro. E é verdade, eu tropecei mais de uma vez, gente, algumas vezes eu tropecei e sempre eu tava sem o livro, parecia que era castigo. Falar, como é que tu esquece o livro? Um sarro, nem eu acreditei. Aí eu, não, é sério que eu tropecei, gente?
sem livro. E quando eu tô com o livro, é lendo, prestando atenção no que tá escrito, que eu acho incrível. Presta atenção no que tá escrito e presta atenção ao redor, parece que tem alguém protegendo. Aí eu achei o máximo, eu não. Eu já achei o meu método de ler, né? Porque se eu ler deitada, se eu ler sentada, vai dar sono, deu sono, né? Então, a maioria das vezes é aproveitando o tempo que eu tô andando. Né? Eu vou trabalhar lendo, volto lendo, vou no mercado lendo, então sempre tô com o livro na mão e aproveitando. Mas e gosto de assistir palestra, né, online também. Então eu falo pro pessoal, eu falo, gente, busca, né, não dependa só da palestra na casa espírita. Aqui é só um dia e é meia hora, de meia hora a 45 minutos, que nem na minha casinha que eu trabalho também, de meia hora a 45 minutos. Então, se depender só desse dia, como é que fica a nossa evolução, né? E não é só a visão na evolução, ai, quero evoluir. Não, é trabalhar o seu sentimento, né? A gente sofre, né? A gente sofre com tudo que a gente passa no dia a dia, né? É com família, é com mãe, é com pai, é com namorado, com marido, com esposa, com a namorada, com filhos, né? Então tudo é um desafio na nossa vida. A gente está enfrentando desafios, né? E mesmo que seja num momento tudo maravilha na família, alguém vai partir, né? Alguém vai partir, a gente vai precisar saber lidar com isso. A gente vai adoecer, a gente não vai partir assim do nada, né? Ninguém vai ter esse privilégio assim de. Quer dizer, tem gente que tem, né? Morre dormindo. Eu falo, nossa, eu quero morrer assim. Ou de alguma doença que eu saiba que eu vou morrer, já falei, vou dar uma festa, vou me despedir de todo mundo. Se eu descobrir que eu vou morrer, eu vou dar uma festa, vou fazer acontecer, vou me despedir de meio mundo. Mas a gente vai sofrer um desencarne, provavelmente. Né? Então a gente precisa trabalhar a resignação, né? Para passar por isso de uma forma mais amena, né? Como uma passagem mais tranquila. Né? Porque as dores do corpo, o corpo dói, a gente bate o dedinho ali o bendito do dedinho, né? Só serve para quebrar na quina. Então a gente sofre, dói pra caramba. Uma vez eu tava dançando no aniversário, gente, tava descalça. Eu torci o pé. Eu torci que ele ficou preto. Fiquei de bota por 2 semanas e descalça, e só um pulinho assim de nada já. Torci, muito mole, molenga. E o pé ficou preto dos dois lados, inchou e tudo. Ai, meu Deus, não acredito, mas tudo bem. O que eu fiz? Fui e voltei a dançar. Com o pé torcido. Depois eu vejo isso. Põe gelo, fui lá, pus gelo, 15 minutos, tá, voltei, fui dançar. Eu, o quê? Vou perder? Não. Amanhã eu cuido do pé. E pronto, é isso, gente. É tentar aproveitar o momento, né? Não só o momento, aproveitar também, tentar aproveitar com responsabilidade, porque muitas vezes a gente cai, a gente faz coisa errada, a gente machuca pessoas, né? Então, eu sei das minhas responsabilidades. Eu sei, eu tenho 40 anos, eu sei das pessoas que eu machuquei, eu tenho consciência de tudo que eu fiz de errado e tenho consciência de que eu vou colher aquilo que eu plantei, e tudo bem. Né? Então, eu não posso, o que a gente não pode é mergulhar em culpa. A gente não pode mergulhar em culpa, uma culpa que nos afunda. Então, a gente precisa mergulhar, sim, em arrependimento e consciência do que a gente fez. Consciência de que a gente precisa voltar naquela situação, naquela pessoa que a gente machucou, e Deus vai colocar. O bom da fé, da gente confiar em Deus, confiar na doutrina e estudar, é ter essa consciência de que a gente vai ter uma volta, a gente vai conversar com aquela pessoa, a gente vai se perdoar, né? Então vai ter esse momento. Enquanto isso, a gente precisa fazer o bem, né? A gente precisa doar o amor que a gente tem, porque todos têm a centelha do amor divino nos corações, na alma, né? No coração da alma. A gente tem. Né? Então tá lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tá garantindo que todo mundo tem, viu, gente? Então é multiplicar esse amor, né? É multiplicar e doar, né? Quanto mais a gente doa, mais a gente vai ter. Tá? Então a gente precisa doar e se acolher. Né? Nessa questão que eu estava falando, que a gente vai voltar,
vai voltar a se acertar com as pessoas que a gente já magoou ou que magoaram a gente, né? Essa pessoa também ela vai saber buscar se encontrar com a gente para a gente perdoar também, né? Caso a gente não tenha ainda esse momento de perdoar, a gente vai perdoar. Então, vão trabalhando isso, porque vocês vão perdoar todo mundo que magoou vocês e a gente vai se perdoar de tudo que a gente magoou também, todos que a gente magoou. E a mensagem que eu me deparei hoje também, que está dentro disso, eu achei ela linda. Ela é do Papa Francisco. Eu vou ler para vocês. Depois vocês mandam lá no grupo também, tá? Para guardar. Eu ia imprimir, mas não consegui, não tive tempo, porque foi hoje, né? Eu bati o olho, eu não vou levar tudo isso. Mas não consegui imprimir. Então, o tema da mensagem é Estou em construção. Então, todos nós estamos em construção. Papa Francisco. Durante a nossa vida, causamos transtornos na vida de muitas pessoas, porque somos imperfeitos. Nas esquinas da vida, pronunciamos palavras inadequadas, falamos sem necessidade, incomodamos. Nas relações mais próximas, agredimos sem intenção ou intencionalmente, mas agredimos. Não respeitamos o tempo do outro, a história do outro. Parece que o mundo gira em torno dos nossos desejos e o outro é apenas um detalhe. E assim, vamos causando transtornos. Esses tantos transtornos mostram que não estamos prontos, mas em construção. Tijolo a tijolo, o templo da nossa história vai ganhando forma. O outro também está em construção e também nos causa transtornos. E às vezes, um tijolo cai e nos machuca. Outras vezes, é o cal e o cimento que sujam o nosso rosto. E quando não é um, é outro. E o tempo todo nós temos que nos limpar e cuidar das feridas, assim como os outros que convivem conosco também têm que fazer. Os erros dos outros, os meus erros e os erros dos outros. Esta é uma conclusão essencial. Todas as pessoas erram. A partir desta conclusão, chegamos a uma necessidade muito humana e cristã: o perdão. Perdoar é cuidar das feridas e sujeiras, é compreender que os transtornos são muitas vezes involuntários, que os erros dos outros são semelhantes aos meus erros e que, como caminhantes de uma jornada, é preciso olhar adiante. Se nos preocupamos com o que passou, com a poeira, com o tijolo caído, o horizonte deixará de ser contemplado. O convite que faço a você é que experimente a beleza do perdão. É um banho na alma, deixa leve. Se eu errei, se eu magoei, se eu o julguei mal, desculpe-me por todos esses transtornos. Estou em construção. É isso, gente. Eu agradeço muito a vocês, viu? E estamos em construção, né? Vamos seguir perseverantes, vamos seguir tentando aumentar cada vez mais a nossa capacidade de amar. E isso é diário, né? É um trabalho diário. E é um trabalho que requer muita atenção da gente, né? Muita atenção de olhar e de segurar e de conversar, né? A gente precisa muito verbalizar, né? Porque o outro ele não está na nossa cabeça, né? E nem a gente na cabeça dele, nem ele na nossa cabeça, né? Então às vezes a gente pensa mil coisas e a pessoa nem pensa nada disso. Então é tudo muito confuso. Se a gente não conversar, a gente não se entende, né? Então a gente precisa verbalizar, conversar, amar, se doar, né? Então enquanto a gente vai trabalhando o amor,
o amor vai trabalhando na gente, né? Então, muito amor para todos, muita paz e muito bem. Obrigada, viu, gente? Deus abençoe.